Após as vitórias iniciais e a tomada de várias fortalezas menores, Yemelyan Ivanovich Pugachev vislumbrou a necessidade de uma ação decisiva que consolidasse sua autoridade e demonstrasse a força do movimento. O objetivo escolhido foi a cidade de Orenburg, um dos mais importantes baluartes do poder imperial na fronteira oriental. Conquistá-la significava legitimar a rebelião perante o povo e desafiar abertamente o trono de Ekaterina II. A marcha para Orenburg iniciou-se no outono de 1773, em meio a condições climáticas adversas e a dificuldades logísticas. O exército rebelde, embora numeroso, carecia de disciplina e de suprimentos adequados. Ainda assim, o entusiasmo religioso e a convicção messiânica de lutar sob a bandeira do verdadeiro czar compensavam, em parte, a precariedade material. Cada vila atravessada transformava-se em ponto de recrutamento e celebração. A cidade de Orenburg, fortificada e garnecida por tropas leais, tornou-se o epicentro do conflito. Pugachev instalou seu quartel-general nas proximidades e ordenou o cerco que se prolongaria por vários meses. O assédio, embora irregular, foi marcado por sucessivos ataques, escaramuças e bloqueios que visavam cortar o abastecimento da cidade. A resistência imperial, porém, mostrou-se obstinada. A população de Orenburg, composta por comerciantes, militares e famílias de funcionários, sofreu duramente com a fome e as epidemias. Dentro das muralhas, o medo alternava-se com a esperança de socorro das forças imperiais. Do lado de fora, os rebeldes enfrentavam o frio, a escassez e a fragmentação de seus contingentes. O cerco, mais do que uma operação militar, transformou-se em símbolo da dualidade russa, o império e o povo, mutuamente sitiados. Durante o cerco, Pugachev soube explorar magistralmente o potencial simbólico de sua condição de imperador restaurado. Estabeleceu um conselho de guerra, emulando as instituições da corte, e concedeu títulos e cargos aos seus principais comandantes. Essa teatralização do poder conferia coesão e disciplina moral ao exército rebelde, além de reforçar a crença de que o império havia renascido sob nova justiça. A presença dos Bashkiris, sob o comando de Salavat Yulaev, foi um fator decisivo para a consolidação da insurreição. Esses guerreiros das estepes, há muito hostilizados pela administração imperial, trouxeram ao movimento habilidades excepcionais em cavalaria leve e táticas de guerrilha. Sua adesão não era apenas militar, mas também ideológica. Viam em Pugachev um redentor das humilhações impostas pelo expansionismo russo. Os tártaros, por sua vez, contribuíram com conhecimento das rotas comerciais e dos sistemas de abastecimento da região. Sua participação ampliou o alcance territorial do movimento e fortaleceu a rede de comunicações entre as frentes rebeldes. Apesar das diferenças religiosas e culturais, a promessa de igualdade e liberdade sob o novo czar serviu de elo unificante. Pugachev mostrava notável habilidade em conciliar interesses diversos. Reunia seus aliados em conselhos improvisados onde se discutiam estratégias e se proclamavam decretos. Nessas assembleias, bashkiris, tartaros e camponeses russos sentavam-se lado a lado num simulacro de fraternidade popular que contrastava fortemente com as rígidas hierarquias da administração imperial. À medida que o cerco a Orenburg se prolongava, as forças rebeldes conquistavam vitórias periféricas. Pequenas guarnições imperiais foram aniquiladas ou forçadas à rendição, e fortalezas como Tatishevo e Ilek caíram no poder dos insurgentes. Essas conquistas fortaleceram o moral dos combatentes e ampliaram o prestígio de Pugachev, cuja fama se espalhava como a de um general invencível. Em várias regiões sob controle rebelde, começaram a surgir rudimentos de uma administração paralela. Pugachev nomeava governadores, juízes e comissários,
conferindo-lhes selos e decretos selados com o emblema do czar libertador. A justiça era sumária, mas impregnada de senso moral. Puniam-se com severidade os nobres e oficiais, enquanto se absolviam os pobres e servos. Essa inversão da ordem tradicional reforçava o caráter revolucionário do movimento. O governo rebelde instituiu uma forma de tributação simbólica, pedindo contribuições em víveres e gado para sustentar as tropas. Em contrapartida, prometia a abolição dos impostos imperiais e o perdão das dívidas. A retórica da generosidade imperial contrastava com a exploração habitual do Estado, conquistando a adesão de milhares de camponeses. Os manifestos continuavam a desempenhar papel central na expansão da revolta. Escritos em tom paterno e devoto, anunciavam que o czar Pedro I havia retornado para libertar seus filhos da tirania dos nobres e dos oficiais corruptos. Pregadores e emissários percorriam as aldeias recitando os textos em praças e igrejas, enquanto o povo se ajoelhava para receber as bênçãos do nome sagrado. A difusão dessas proclamações transformou o movimento num fenômeno de comunicação popular sem precedentes. A oralidade camponesa, os cantos religiosos e as lendas locais serviam como veículos da ideologia rebelde. O mito e a mensagem fundiam-se numa só narrativa. O czar voltou, e com ele viria a justiça divina. Em meio à guerra, surgiam também experimentos rudimentares de reforma agrária. As terras dos nobres fugitivos eram distribuídas entre os camponeses, e os servos declaravam-se livres de toda obrigação. Essas medidas, ainda que anárquicas, davam forma concreta às promessas de Pugachev e consolidavam o apoio popular. Pela primeira vez, o campesinato russo experimentava, ainda que brevemente, o gosto da liberdade. O movimento rebelde, porém, começava a revelar sua complexidade interna. Entre os líderes cossacos e os chefes étnicos surgiam divergências sobre a condução da guerra e a repartição do poder. Pugachev, consciente da fragilidade de sua posição, alternava gestos de conciliação e atos de violência, punindo os que demonstravam ambição excessiva ou suspeita de traição. Apesar dessas tensões, a revolta manteve o ímpeto expansivo. O território controlado pelos insurgentes estendia-se agora das margens do Yaik até os Urais, ameaçando diretamente as comunicações entre o centro do império e as suas províncias orientais. O Estado russo via-se diante de uma crise de soberania. Vastas regiões deixaram de reconhecer sua autoridade. A propaganda de Pugachev adquiria cada vez mais sofisticação. Novos manifestos prometiam não só a abolição da servidão, mas também a redução dos tributos, o fim do recrutamento forçado e a restituição das terras comunais. Essas promessas, transmitidas em linguagem simples e paternal, transformavam o rebelde num verdadeiro legislador popular. O impacto dessas ideias ultrapassava o campo de batalha. Em vilarejos ainda não alcançados pela insurreição, os camponeses começavam a questionar a legitimidade de seus senhores e a sonhar com a chegada do czar libertador. A revolta de Pugachev tornava-se assim não apenas um evento militar, mas um movimento de consciência coletiva. O cerco de Orenburg, entretanto, começava a enfraquecer. As dificuldades de abastecimento, o rigor do inverno e as deserções minavam a resistência rebelde. A cidade, embora exausta, resistia firmemente. O prolongamento do conflito transformava o cerco em impasse estratégico, abrindo espaço para a reorganização das forças imperiais. Ainda assim, o período de expansão representou o apogeu do poder de Pugachev até então. Seu nome era pronunciado com reverência e temor. Seus decretos eram acatados em dezenas de distritos e seu exército, embora indisciplinado, inspirava pânico nas guarnições imperiais. O sonho de um império dos servos parecia, por um breve momento, ao alcance da realidade. Assim,
A marcha sobre Orenburg e a difusão das promessas de justiça social consagraram a revolta de Pugachev como a maior insurreição popular do século XVIII russo. No âmago do império, florescia uma utopia efêmera, sustentada pela fé na palavra de um impostor que se tornara símbolo de redenção. O cerco, ainda inconcluso, seria o prelúdio de novos triunfos e de futuras tragédias.